O meu nome é Larissa Barranco, eu sou professora de educação física e trabalho com educação física inclusiva para as pessoas com deficiência em diversas modalidades esportivas. E o que me levou a trabalhar com esse público é que eu tenho um primo que é uma pessoa com deficiência, ele é usuário de cadeira de rodas e ele tinha muitas quedas, né, dentro de casa e eu sempre ia lá ajudá-lo. E eu comecei a estudar formas de minimizar esses danos, essas quedas e ajudar ele na rotina do dia a dia. E levei isso para dentro do meu trabalho, deu certo. Aos poucos eu fui atendendo cada vez mais pessoas com deficiências, que trabalhavam em que praticavam diversos esportes. Para trabalhar com pessoas com deficiência, a gente tem que estudar muito, porque é um tema muito abrangente, existem vários tipos de deficiências, deficiências físicas, as visuais, as intelectuais, auditivas. Então, a gente tem uma ampla quantidade de informações para a gente estar se aprofundando. Eu trabalho mais com pessoas com deficiência física e ainda assim tem muita coisa para a gente estudar, para a gente estar se aprofundando, então a gente tem que estar sempre em congressos, sempre fazendo uns cursos, com muita prática no dia a dia, com muita prática clínica, né, que a gente chama, para poder conhecer cada vez mais as diferentes deficiências físicas, síndromes e condições que podem acometer as pessoas, né, e torná-las pessoas com deficiência. Então, a gente tem que estudar muito, fazer pós-graduação, cursos de extensão, ir a congressos, tá sempre atualizado aí para conseguir atender essas pessoas. Bom, como que eu sei exatamente o que fazer com cada aluno? Depende muito do tipo de deficiência que cada um tem e da modalidade com a qual ele se identifica. Digamos que eu tenha um aluno que sonha em jogar basquete e ele não consegue jogar basquete porque a condição dele mexe com o equilíbrio dele. E ele sempre projetaria o corpo dele para frente quando ele fosse arremessar uma bola. Então, eu tenho que tornar essa pessoa apta a melhorar esse equilíbrio, né, trabalhar essas condições físicas dela para ele tentar se enquadrar naquela modalidade dentro das classificações funcionais. Cada esporte tem uma classificação funcional, né, dentro do desporto paralímpico, né, quando a gente fala das modalidades, cada modalidade tem uma categoria interna que a gente chama de classificação. E aí essas classificações é que, na verdade, permitem que o indivíduo pratique aquela modalidade em níveis competitivos, né, para ir para uma Paralimpíada, né, competir dentro de um esporte oficial. Mas digamos que ele não queira competir, não queira ser um grande atleta, ele só queira participar mesmo daquela atividade, seja por lazer, né, por bem-estar. Então, essa atividade ela pode ser adaptada para cada indivíduo. Então, toda atividade pode ser adaptada para qualquer pessoa com deficiência física, principalmente, para que aquela pessoa vivencie aquele esporte. Talvez não dentro das regras oficiais, mas de uma maneira que a gente consiga incluir aquela pessoa para que ela consiga viver aquele esporte, viver aquela experiência, que é o mais importante quando a gente fala do esporte, né? Não é só competir, é participar. Então, a gente consegue adaptar as atividades pro gosto de cada aluno, e isso é o que mais importa. Se ele quiser competir em níveis, né, superiores, em alto rendimento, aí a gente vai precisar enquadrar ele dentro dessa classificação funcional. Mas do mais, a gente consegue adaptar todas as atividades dentro do gosto de cada um. A mensagem que eu deixo para os alunos do quinto ano é que a atividade física ela é para todo mundo. A gente não pode excluir ninguém por uma condição física, visual, intelectual, alguma deficiência que essa pessoa tem. A gente não pode excluir. É nosso trabalho como seres humanos, como membros da sociedade, está sempre acolhendo essas pessoas que precisam do nosso apoio, do nosso incentivo,
para a prática de atividade física e para a prática social como um todo. Então, é nosso papel como cidadão tornar o ambiente sempre inclusivo para que as pessoas com deficiência possam viver o esporte, viver a atividade física, viver em sociedade de uma forma equitária, né? Em que ela tenha as condições de estar no mesmo nível que todo mundo, né? Sem deixar com que a deficiência dela limite ela. Então, o esporte é para todos, a atividade física é para todos, e é nosso dever como cidadão estar sempre incluindo as pessoas com deficiência.